Olá pessoal, hoje nós vamos ver o item 27.1, miscigenação, e 27.2, tribo. Então vamos lá, primeiro, a miscigenação. Com a encarnação dos degredados, ocorre a miscigenação entre os imigrantes e o primata hominis, por meio da operação de permuta de sensibilidade. Conforme a demonstração das trocas entre os terrenos, Adão, Eva, Caim e Abel, nós analisamos a origem da mistura entre os dois grupos, de modo que foi possível promover a melhoria da compleição dos primeiros selvagens, tendendo à elegância dos tempos do porvir. Uma transformação visceral verifica-se na estrutura dos antepassados das raças humanas, conforme diz Emmanuel em A Caminho da Luz, capítulo 2, item A Grande Transição. A título de exemplificação, é possível citar o caso da confraternização feita entre os arianos e os terrícolas primários, em cujas famílias as trocas se efetivaram desde o princípio, conforme citado em A Caminho da Luz, no capítulo 6, item Advertências do Cristo. Então vamos lá, item 27.2, tribos. Nos agrupamentos de primatas, as raças do deportado encarnou. Houve a miscigenação entre o terreno e o deportado. Os grupamentos prosseguiram com entrosamento por motivo de defesa, de proteção nas tribos. As tribos, por sua vez, resultaram desses grupos consanguíneos. Com a formação das tribos, começa o mediunismo entre o sensitivo e os espíritos consanguíneos desencarnados que pertenciam ao grupo. De acordo com Leon Zalho, o pajé da tribo, por exemplo, era o sensitivo e era induzido por um elemento desencarnado e não tinha conhecimento da mudança de plano, desconhecia esse processo. Por meio do sensitivo, o desencarnado começa então a dirigir os encarnados e reúne na tribo o grupo consanguíneo por causa da lei de causa e efeito natural de atração resultante da afinidade, ou seja, ao colocar em funcionamento a razão na defesa de seu grupo consanguíneo, o desencarnado que desconhece o seu estado passa a atuar nos encarnados. O que ele viu e ouviu em outros grupos de encarnados próximo dele. Ao voltar a seu grupo consanguíneo, o desencarnado transmite ao encarnado e o faz de modo que o encarnado conheça as suas apreensões por intermédio das imagens mentais, psíquicas, ou seja, por meio de formas pensamento, criadas por seu estado de preocupação em organizar a defesa de seu grupo. Aí, nesse estágio evolutivo, André Luiz, em Mecanismo da Mediunidade, se refere a processos inconscientes da subjugação mediúnica, cuja base são os reflexos da atividade psíquica. Ele esclarece que é nos reflexos condicionados da atividade psíquica que principiam para o homem de pensamentos elementares os processos inconscientes da conjugação mediúnica, porquanto, emitindo a onda mental das ideias que lhes são próprias, ao redor dos temas que lhes sejam afins, exterioriza na direção dos outros as imagens e estímulos que acalenta consigo, recebendo depois sobre si mesmo os princípios mentais que exteriorizou, enriquecidos de outros agentes que se lhe sintonizem com as criações mentais. Nessa direção,
o próprio André Luiz esclarece os processos inconscientes da conjugação mediúnica ao trazer exemplos dessas operações durante o desprendimento do corpo físico. O lavrador, no repouso físico, retorna em corpo espiritual ao campo em que semeia, entrando em contato com as entidades que amparam a natureza. Nessa operação, o espírito recebe de espíritos dos afins os estímulos elevados ou degradantes de que se fazem merecedores. Com base nessas relações com o plano extrafísico, consolidadas por meio da hipnose comum, iniciaram na Terra os movimentos da mediunidade espontânea. Os encarnados que demonstrassem capacidades mediúnicas mais evidentes pela comunhão menos estreita entre as células do corpo físico e do corpo espiritual em certas regiões do campo somático, passaram das observações durante o sono às observações da vigília, a princípio fragmentárias, mas acentuáveis com o tempo, conforme os graus de cultura a que fossem expostos. Quanto menos densos os elos de ligação entre os implementos físicos e espirituais nos órgãos da visão, mais ampla a possibilidade na clarividência, prevalecendo as mesmas normas para a clareaudiência e para as modalidades outras no intercâmbio entre as duas esferas, inclusive as peculiaridades da materialização, pelas quais os recursos periféricos do citoplasma a se condensar no ectoplasma da definição científica vulgar, exteriorizam-se do corpo carnal do médium, na conjugação com as forças circulantes do ambiente para a efêmera constituição de formas diversas. Desde então, iniciou-se o correio entre o plano físico e o plano extrafísico. Mas porque a ignorância embotasse ainda a mente humana, os médiuns primitivos nada mais puderam realizar que a fascinação recíproca ou magia elementar, em que os desencarnados, igualmente inferiores, eram aproveitados por via hipnótica na execução de atividades materiais, mas sem alicerce na sublimação pessoal. Com o passar do tempo, consegue organizar a sua tribo, na qual o encarnado mais organizado e pacífico será o pajé, e o que possuir mais sensibilidade e tiver a mente mais dinâmica e disciplinadora será designado pelo pajé como cacique, que é o Adão reencarnado. Quando a tribo aumentou, houve interferência do deportado, que no grupo está miscigenado com os primatas. Ele verificou um modo de dirigir ao incorporar no pajé. Induz o pajé no sentido de escolher um deportado encarnado para disciplinar, porque o sexo desregrado traria prejuízos. O deportado, então, começou a nomear um outro, que estava miscigenado. Por meio desse último, o desencarnado deportado disciplinaria e comandaria todos os outros. Mais tarde, com o aumento do contingente da tribo, o deportado propõe o processo de separação com o objetivo de desmembrar a tribo. Essa medida possibilitaria ao deportado separar-se dos terrenos e formar uma vila de acordo com afinidades. Até esse estágio, havia as raças miscigenadas. Com o desmembramento da tribo, forma-se a vila. Na vila, interrompe-se o processo de miscigenação, sendo possível, com as reencarnações, a fixação das diferentes raças, a negra, a amarela, a vermelha e a branca. Esta última revela-se mais tarde na Atlântida, onde se reuniram os deportados.
Com base na tribo que começou no grupo de primatas, ocorrem os lances evolutivos desta para as vilas, das vilas às cidades e das cidades às nações, eclodindo o desenvolvimento técnico-científico. Então vamos para a recapitulação do item 27.1, miscigenação. Escala da miscigenação. Condição dos deportados na crosta sem o corpo físico. Grupo de primatas encarnado. Permuta de sensibilidade e simbiose. Adão, Eva, Caim e Abel. Campo de afinidade. Encarnação dos deportados. Miscigenação das raças de deportados e terrenos. Referências bibliográficas. Pensamento e Vida, capítulo 12, parágrafos 7º e 11º. Evolução em Dois Mundos, capítulo 20, enxerto revitalizador. A Caminho da Luz, capítulo 5, expansionismo dos Árias, capítulo 6, item A Grande Virtude dos Árias e confraternização dos Árias. Gênesis, capítulo 6, versículos 1 e 2 e 4. Recapitulação do item 27.2, tribo. Escala da tribo. Os deportados encarnados e miscigenados na tribo. Deportados desencarnados com a necessidade de reunir o seu grupo de afinidade com a cor branca. Mediunismo do pajé ou do deportado desencarnado. Por meio do mediunismo, ao controle do deportado encarnado, que é o Adão, na função de cacique. O controle do deportado encarnado, que atua como disciplinador para formar a vila de cada grupo. A separação dos grupos em vila de negros, amarelos, vermelhos e brancos. Consequências: evolução da vila, cidade e nação. Evolução da função do pajé na estrutura do poder judiciário. Evolução da função do cacique na estrutura do poder executivo. E organização dos grupos religiosos. Referências bibliográficas, nós temos aqui Evolução em Dois Mundos, capítulo 13, terceiro parágrafo. Evolução em Dois Mundos, capítulo 13, 17, Caminho e capítulo 19. Roteiro, capítulo 24. Pensamento e Vida, capítulo 18. A Caminho da Luz, capítulo 5. A questão do atavismo psíquico, a questão de que os arianos da Índia não se misturavam com as tribos terrestres e capítulo 6, item os nórdicos e os mediterrâneos. Então, pessoal, era isso que nós tínhamos para hoje. Nós estamos agradecendo a todos. E vamos agradecer também a Deus, a Jesus e a espiritualidade amiga. Desejando a todos vocês uma semana de muita paz e de muita tranquilidade e harmonia. Muita paz a todos.